Boa noite a todos, a todas, graça e paz. Eu acho que eu preciso reaprender a trabalhar com crianças. Tá tudo bem com vocês? Sim? Olha para quem está por trás de você e diga assim, tá tudo bem com você? Jarbas, agora você olha para frente, está tudo bem com você, com essa pessoa que está aí na sua frente? De maneira imaginária, né? Muito bem. Bom, série atual, crenças destruidoras. Como eu disse semana passada, eu tenho pensado um pouco sobre algumas crenças destruidoras que moldam a nossa cultura e funcionam como barreiras que impedem a receptividade da mensagem do Evangelho. E a crença destruidora do domingo passado foi o pluralismo religioso. A crença destruidora de hoje também é muito popular e se chama universalismo. Quem já ouviu falar essa expressão? Universalismo. O que é o universalismo? É o ensino de que todas as pessoas vão para o céu. Universalismo é o ensino de que todas as pessoas vão para o céu. Quem já ouviu isso? Todas as pessoas vão para o céu. O universalismo sustenta que porque Deus é amor, o inferno estará vazio e todas as pessoas irão para o céu. Porque no final o amor vence. No final, todas as pessoas serão salvas. Todas as pessoas vão para o céu. Um teólogo muito bom, ele disse que o universalismo é a crença de que todas as pessoas vão para o céu com ou sem a fé em Jesus. Isso está muito difundido. Todas as pessoas vão para o céu com ou sem fé em Jesus. Agora, imagine isso, Bruno. Imagine que você está na frente de um campo minado. Presta atenção. Você está na frente de um campo minado. Então você faz uma pergunta muito importante para uma pessoa que está perto de você. O que devo fazer para atravessar esse campo minado com segurança? Agora, se essa pessoa é universalista, a resposta vai ser mais ou menos assim: você não precisa fazer nada em particular para atravessar esse campo minado. Não, porque todos passam com segurança. Universalismo é isso. É a ideia de que todos serão salvos, independentemente de terem depositado a sua confiança em Jesus ou não. Porque todas as pessoas vão para o céu. O inferno estará vazio, porque todas as pessoas, em última análise, serão salvas. Afinal de contas, Deus é amor. Afinal de contas, no fim, o amor vence. Agora, a pergunta que a gente coloca hoje à noite e é a mais importante: o universalismo é bíblico? O universalismo, essa ideia de que todas as pessoas vão para o céu, independente de terem depositado a sua confiança em Jesus ou não, isso fica em pé? Isso é bíblico?
isso encontra respaldo nas Escrituras? Obviamente não. Não há, preste atenção, não há nenhuma base bíblica para a visão de que todos serão salvos no final. Então, desculpe eu desmanchar o castelo de areia. Não é bíblico. Não encontra respaldo nas Escrituras. Jesus foi claro sobre esse assunto. Ele ensinou que nem todas as pessoas vão para o céu e existe um lugar chamado inferno que é real. Não é a palavra do pastor Max, não é uma palavra da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é uma palavra de Jesus. Essa ideia bonita de que todas as pessoas vão para o céu não bate com o ensino de Jesus. Jesus foi claro quanto a esse assunto. Ele ensinou que nem todas as pessoas vão para o céu, que o inferno é um lugar real e ele não estará vazio, ele estará povoado. O inferno é um assunto muito desagradável. Mas, embora seja um assunto desagradável, que nenhum pastor tem prazer e alegria de falar, continua sendo um assunto importante. E desvendar todas as referências que Jesus faz ao inferno seria difícil no pouco tempo que nós temos, de tanto que Jesus falou sobre a realidade do inferno. Aliás, Jesus, pode procurar nos evangelhos, ele falou mais de inferno do que de céu, advertindo as pessoas que existe um lugar muito real de dor, sofrimento e separação eterna de Deus. Mas eu quero dar apenas alguns exemplos e eu vou pegar apenas o Evangelho de Mateus. Poderia pegar Marcos, Lucas, João, as epístolas paulinas e o que dizer do livro do Apocalipse. Mas eu vou ficar só com o Evangelho de Mateus. Olha aí, Mateus capítulo 8, versículo 12. Palavras do nosso Senhor. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Não dá para ler os evangelhos com uma tesoura imaginária. Pastor, como é que é isso? Tem muita gente que lê os evangelhos assim, com uma espécie de tesoura imaginária. Ah, isso aqui é bom. Não, isso aqui não é, então corta. Não, isso aqui não me agrada, então eu vou cortar. Ou nós acreditamos nos evangelhos ou não. Ou nós acreditamos nas palavras de Jesus ou não. Não vale a tesoura. Não vale, isso aqui que Jesus disse, isso eu concordo. Isso aqui não, então tesoura. Ou os evangelhos é a palavra de Deus, ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela não é. Você precisa decidir isso. Ou nós cremos na totalidade do testemunho das Escrituras, ou nós não acreditamos. Preste atenção. Jesus fala de um lugar de escuridão, de um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Se a gente caminhar um pouquinho mais e for para Mateus capítulo 13, do versículo 40 em diante, Jesus fala novamente de um lugar de choro e ranger de dentes.
Versículo 40, capítulo 13 de Mateus. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Percebe que já caiu por terra essa ideia de que todas as pessoas vão para o céu? De que o inferno estará vazio? Não, Jesus disse que o inferno estará povoado. Haverá pessoas nesse lugar de escuridão, de choro e de ranger de dentes. Um pouco mais na frente, capítulo 23, e eu estou só no Evangelho de Mateus, lembre-se. Jesus declarou aos hipócritas religiosos: serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Você já tinha parado para pensar o quanto Jesus falou e nos advertiu sobre a realidade do inferno? Julgamento do inferno. Um pouco para trás, Mateus 18:8, falando sobre a gravidade do pecado, Jesus disse: portanto, olha só como é grave. Portanto, se a sua mão ou o seu pé o faz pecar, corte e o jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés. Jesus está fazendo uma comparação. É melhor assim do que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. Fornalha de fogo, fogo inextinguível, fogo eterno, fogo que não se acaba. No Evangelho de Mateus, é a última referência que acho que é a última referência. Mateus capítulo 25, Jesus fala do julgamento final. Esse é o contexto, é o pano de fundo. E ele diz que separará as pessoas uma das outras como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele adverte para aqueles que o rejeitaram. Olha o versículo 41. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Parece que essa história de que todo mundo vai para o céu, independente de colocar a sua confiança em Jesus ou não, é uma coisa que está só aqui na cabeça da gente. A gente quer acreditar nisso. Fora daqui, malditos, para o fogo eterno. Vai estar povoado, sim. Preste atenção. Lógica. Agora, se todos serão salvos, como afirma o universalismo, então Jesus está mentindo aqui, concorda? Simples assim. Se o universalismo estiver certo, Jesus está mentindo descaradamente para nós. Você vai acreditar em Jesus ou no universalismo? Qual é a regra de fé e prática? Qual é a autoridade final sobre a sua vida? É o que a cultura diz ou o que Jesus diz? Bom, se todos serão salvos, como afirma o universalismo, Jesus está mentindo ou está redondamente enganado sobre o que acontecerá no julgamento final. Eu fico com Jesus.
eu fico com Jesus. Tenho certeza, uma certeza inabalável e absoluta de que ele nem está enganado, nem está mentindo. Porque, segundo os universalistas, não haverá separação entre ovelhas e cabritos e cabras, nem punição eterna. Mas naquele dia de julgamento, Jesus diz, olha o versículo 46, olha o que Jesus diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Nós precisamos conversar. Essa série você não pode perder. São sobre crenças destruidoras, crenças que são barreiras que nos impedem de receber a mensagem do Evangelho, que tem sido moldado pela cultura. O teólogo anglicano, e como a igreja anglicana produz bons teólogos, lembrando aqui de John Stott, J.L. Packer escreveu assim, porque às vezes as pessoas dizem assim: pastor, Jesus usou metáforas e símbolos. Claro que sim. Jesus usou metáforas e símbolos para descrever o indescritível. Se o símbolo já é assim, alguém quer pagar para conhecer a realidade? Porque Jesus está usando símbolos e imagens para descrever para a gente o terror, o horror que é o inferno, em palavras que a gente possa pelo menos captar. Jesus está tentando descrever o indescritível. Se o símbolo já é um terror, você imagine a realidade correspondente. Packer, ele disse assim: não tente imaginar como é estar no inferno. O erro é tornar tal imagens como descrições absolutamente literais, quando na verdade são imagens simbolizando realidades que são muito piores do que os próprios símbolos. Tentando descrever uma realidade muito pior do que as imagens, do que os símbolos que ele usou. Embora, só para lembrar a história de Lázaro e o rico. Uma realidade. Embora a doutrina do inferno seja muitas vezes, não sei se vocês concordam comigo, mas ela é ridicularizada. Vocês concordam comigo? E ela é motivo de brincadeira por aí. A gente brinca com o inferno. A gente, sabe, ridiculariza a ideia de inferno. A gente se acha, nós nos achamos muito modernos e acha que isso é uma coisa medieval. Foi uma coisa que a igreja inventou para meter medo nas pessoas, para que as pessoas se convertam. É isso que algumas pessoas pensam. Mas me parece, pela quantidade de passagens que a gente leu, que quem está dizendo isso é o próprio Cristo. Embora a doutrina do inferno seja muitas vezes ridicularizada e se tornou uma questão de chacota e de brincadeira, tem até gente que diz, né? Eu quero ir para o inferno, que lá é mais divertido. Tem gente que diz isso por aí. Não sabe o que está dizendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só bastou um segundo do rico no inferno para ele pedir para voltar. Só bastou um segundo. Uma escritora muito conhecida,
E é interessante, né? Porque a ideia, a doutrina do inferno está firmemente enraizada nos ensinos do próprio Jesus. E eu poderia citar Pedro, Paulo, os demais apóstolos. Ela disse uma coisa que a Dorothy, uma escritora, que eu gostei bastante e resolvi inserir na mensagem. Não podemos repudiar o inferno sem repudiar Cristo. Não acreditar no inferno é não acreditar no Cristo. Eu creio em céu, mas não creio em inferno. Saiu dos mesmos lábios o ensino. Saiu dos lábios de Jesus. Não podemos repudiar o inferno sem repudiar Cristo. Não podemos não acreditar. Quando a gente diz eu não acredito em inferno, a gente está dizendo por tabela, eu não acredito em Jesus. Nas palavras de Jesus. Ele falou mais do inferno do que do céu. Na verdade, Jesus, aquele que mais do que ninguém revelou o amor de Deus ao mundo, falou mais sobre inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Sabe por quê? Quero que você grave isso. Às vezes as pessoas acham que quando nós falamos sobre inferno, isso é desamor. Não há nada mais amoroso do que advertir as pessoas que há um lugar como esse. Foi por isso que Jesus, durante toda a sua vida e todo o seu ministério, ele advertiu as pessoas quanto a esse lugar. Disse isso por raiva? Não, disse isso por amor. Disse isso por compaixão. Disse isso por se importar com você e comigo. Ele não quer que a gente vá parar lá. O inferno em sua raiz é agonia e total desesperança e separação eterna de Deus. Estar no inferno é estar excluído da presença favorável de Deus. Mas de vez em quando eu tenho que responder uma pergunta. Talvez seja a sua hoje à noite. Por que um Deus amoroso enviaria alguém para o inferno? Deus é amor. Por que um Deus amoroso enviaria alguém para o inferno? Deus é amor, eu acredito num Deus de amor. Embora Deus seja um Deus de amor, Ele também é um Deus de justiça. Nós nos apegamos ao amor e nos esquecemos da justiça. Nós queremos um Deus segundo a nossa imagem, fabricado por nós. Queremos um Deus de amor, mas nós não queremos um Deus de justiça. Essa pergunta está errada e eu vou dizer daqui a pouco por quê. Eu quero invertê-la já para você entender. Embora Deus seja um Deus de amor, você crê num Deus de amor? Amém? Mas você crê num Deus de justiça? É o mesmo Deus. Queremos o amor, mas nós rejeitamos a justiça. E queremos um Deus tal qual nós concebemos, dentro de uma caixinha. Gente, simples. Como qualquer juiz num tribunal, ainda mais o nosso Deus, qualquer juiz no tribunal é obrigado a equilibrar a balança da justiça. Deus não seria Deus se não fosse um Deus de justiça. Deus, Ele, por causa do seu caráter, Ele não pode negar a si mesmo. Ele precisa equilibrar a balança da justiça. Pergunto,
Deus seria justo se os pecadores ficassem impunes? Deus seria justo se deixasse pecadores impunes? Certamente não. Agora, eu quero inverter essa pergunta, como eu disse. Qual é a pergunta que se faz às pessoas? Como um Deus amoroso enviaria alguém para o inferno? A pergunta que devemos fazer é: como poderia um Deus santo permitir você entrar no céu? Inverte tudo. A pergunta certa não é como um Deus amoroso enviaria alguém para o inferno. A pergunta certa é: como poderia um Deus santo, santo, santo permitir que eu, pecador, entre no seu céu? Essa pergunta nos remete à cruz, nos remete à graça de Deus demonstrada na cruz do Calvário. Jesus, de boa vontade, tomou a ira justa de Deus sobre si mesmo. E presta atenção: quem aceitar a sua morte na cruz como pagamento pelos seus pecados serão salvos. Deixa eu explicar. Deus é reto e justo, amém? Deus é reto e justo. Portanto, ele tem que punir o pecado. Portanto, alguém tem que pagar o preço. E esse alguém era você. Esse alguém era eu. Mas Deus nos amou tanto que pagou completamente o preço por nós. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados para que você não pudesse fazer. A justiça de Deus exigia punição. Então Deus se fez homem e veio tomar essa punição por você. A cruz revela a profundidade do nosso pecado. E ao mesmo tempo revela a profundidade da graça e do amor do nosso Deus. Essas duas coisas se encontram na cruz. A profundidade do nosso pecado e a profundidade de um Deus que não desistiu de nós. Deus é reto, é justo, ele tem que punir o pecado. Nós precisávamos pagar. Mas para que nós não pagássemos, ele se despojou, deixou o céu, onde ele era adorado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins. E ele, de bom grado, de boa vontade, tomou sobre si os nossos pecados e as nossas culpas, pagou o preço, satisfez a justiça de Deus. É simples. Ou Jesus pagou o preço dos meus pecados, ou eu vou fazer no inferno. Ou nós aceitamos o que Jesus fez por nós pagando o preço, ou eu vou pagar esse preço lá no inferno. Eu sei, não é uma pregação assim, sabe, que esborrota a igreja, não. Pregação que enche igreja é pregação, sabe, longe das escrituras, de autoajuda, de cura, de libertação, de falsas promessas, de cheque em branco. Quer evangelho? Quer evangelho? É mergulhar nos evangelhos. É mergulhar na palavra de Deus. Ou Jesus pagou o preço pelos meus pecados, é simples. Ou eu vou pagar. E o preço é a morte. E o preço é a condenação. Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem é que lembra do campo minado? Lembra do campo minado que a gente falou? Eu quero terminar com o campo minado. O que devo fazer para passar por esse campo minado em segurança? Foi mais ou menos a pergunta do carcereiro. Lembra, Jarbas? Em Atos 16.
o carcereiro. Hoje eu estou mexendo com você porque o Rogério não está aqui. O que devo fazer para que seja salvo? Foi a pergunta do carcereiro. Você deve estar hoje à noite aqui. Sabe? Então o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer para que seja salvo? A resposta do apóstolo Paulo, lá em Atos: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Eu quero fazer um apelo para você hoje à noite. Não deixe se levar pelas falsas promessas do universalismo, que promete o que não pode cumprir, que promete que todas as pessoas vão para o céu, independente da sua relação com Cristo. Não se deixe enganar, é um engodo. Não se deixe enganar pelas falsas promessas e falsas ideias que te impedem de receber a mensagem do Evangelho. O que devo fazer para ser salvo? Palavras do apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você ainda não creu em Jesus, não saia daqui sem fazê-lo. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Salvo da condenação, salvo desse lugar de choro e ranger de dentes, salvo da escuridão, salvo do fogo inextinguível, do fogo eterno. Crê em Jesus não é simplesmente acreditar em algumas coisas sobre Jesus, mas acreditar em Jesus, crer em Jesus, é confiar que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. É entregar a nossa vida a Ele, é abrir mão da nossa confiança na nossa religiosidade, nas nossas boas obras, nos nossos méritos, no nosso desempenho, e colocar a nossa confiança em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Essa série, Crenças Destruidoras, é para que você não possa ser levado por todo o vento de ideias e de doutrinas que há por aí. Quando chegar em casa, verifique na Bíblia o que o pastor falou. Sabe, vai lá, eu quero ver. Aqui a gente usa os textos bíblicos, mas eu me importo com você. E nesta noite, você precisa tomar uma decisão. Ou Jesus, você aceita que Jesus pagou o preço pelos seus pecados, ou você irá pagar. Essa é a mensagem do Evangelho. Tem amor envolvido, mas nunca esqueça que também tem justiça, e que nós não podemos viver impunemente. Precisamos de um Salvador, e esse Salvador não é você, esse Salvador é Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos aplaudir a mensagem do Evangelho. Eu quero convidar o Palavra Viva. Gente, semana passada, pluralismo religioso. Hoje, universalismo. E a cada domingo desse mês, a gente vai desmascarar uma falsa ideia que foi moldada pela cultura e que muitas vezes a gente tem comprado ideias que não são bíblicas, comprado ideias que não vêm de Deus, e isso nos afasta dele.